Fala Fogão, tá começando a primeira edição do Radar Alvinegro aqui no canal, nessa quinta-feira, 15 de maio. Dia seguinte, a vitória importantíssima do Botafogo sobre o Estudiantes pela Copa Libertadores no Newton Santos. O lugar, que diga-se de passagem, tem sido uma verdadeira fortaleza do Glorioso. 90,4% de aproveitamento dos pontos disputados na nossa casa. Impressionantes 19 gols marcados e apenas 4 gols sofridos. 5 partidas sem sermos vazados. Um Botafogo que em casa se impõe e consegue os resultados. Agora, claro, é transportar isso para quando a gente for visitante. Existe uma perspectiva de evolução, existe uma perspectiva de melhora. Quando a crítica é merecida, que ela seja feita, mas quando o time é digno de elogios, que eles também possam acontecer. E é sobre isso que eu quero conversar aqui nesse vídeo, só que, claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, para começo de conversa, um ótimo dia para você. Quando o Botafogo vence, fica muito mais fácil ficar com aquele sorrisão no rosto, né? De orelha a orelha. Então eu aproveito para pedir com essa sua felicidade que você já chegue deixando o like. O YouTube distribui melhor o conteúdo e a gente consegue alcançar mais e mais botafoguenses. Por conta disso, podemos seguir crescendo. Inclusive, inscreva-se, clique no sininho para ativar as notificações. Assim você vai ficar por dentro de todas as novidades por aqui e ainda vai nos ajudar a bater essa meta dos 60 mil inscritos. Conto com a ajuda de vocês, beleza? Lembrando, claro, que como hoje é quinta-feira, programação completaça. Tem esse Radar Alvinegro, tem a live da hora do almoço, que inclusive o link já está criado. Tem também o Radar Alvinegro, segunda edição, mais um vídeo. E o react ao vivo de Flamengo e LDU. A gente vai dar aquela secada, logicamente, porque hoje o Flamengo pode ser eliminado. Se empatar com a LDU, complica de vez, porque a LDU vai enfrentar o Central Córdoba na última rodada na altitude. Então vai estar com um cenário amplamente favorável. Vamos acompanhar o desdobramento desse confronto e, claro, você é nosso convidado. Dito isso, vamos em frente. Uma noite daquelas de Copa Libertadores. E com o Botafogo mais uma vez, conforme destaquei aqui na introdução, mostrando essa força jogando como mandante. Isso precisa ser muito destacado, tá? Em que pese, claro, a gente tem aqui que comentar que o Botafogo no período jogou contra o Juventude, Carabobo, Fluminense, Capital, o Internacional todo modificado e agora o Estudiantes. Claro, não esquecendo do São Paulo. Mas isso, irmão, é um detalhe. Quando você fala dos jogos do Botafogo em casa, a gente tem que destacar como o nosso time está funcionando como mandante. Tem muito time aí, pegando até o exemplo do próprio Internacional, que jogando em casa contra o Maracanã só venceu por 1-0 na Bacia das Almas. O Botafogo, com 19 gols em 7 jogos, tem uma média de quase 3 gols marcados por confronto no Newton Santos. Isso é um espetáculo, tá? A gente tem ido ao estádio Newton Santos e temos comemorado muitos gols. E isso tem sim que ser enaltecido. Sem mais, sem porém, sem contudo, porque não é todo time que consegue fazer isso. Quando o time é merecedor de críticas, a gente aqui vai fazer as críticas. Mas quando é digno de elogios, a gente tem que elogiar. E a nossa produção ofensiva tem sido realmente um espetáculo. Nessa partida contra o Estudiantes, o Botafogo foi soberano durante todo o primeiro tempo, com exceção ali daquele passe errado do John na saída de bola, o Estudiantes não ameaçou o nosso gol. Essa é a grande verdade. O Botafogo impôs um ritmo muito forte, já começou tendo a oportunidade de finalizar uma jogada que o Marlon encontra o Arthur chegando pela direita. Ele cruza, o Igor Jesus cabeceia, mas ela vai fraquinha. Aquela bola do Marlon pro Cuiabano, irmão. O que foi aquele passe do Marlon Freitas? Magic Freitas. Nos últimos 2 jogos ativou esse modo, né? Magic Freitas. É uma pena que o Cuiabano não conseguiu dominar aquela bola, cara. Porque isso seria eternizado nessa nossa campanha se sai o gol, né? A gente vai lembrar desse passe e tal, mas, pô, quando você pegasse lá todos os gols de uma campanha tomara terminando em título lá no fim da temporada, a gente lembraria desse lance, cara. Meu irmão, a bola foi espetacular. Se fosse um Luka Modric fazendo esse passe, ia estar todo mundo elogiando, falando maravilhas. Então que a gente reconheça, porque realmente foi uma visão de jogo do Marlon sensacional. Visão de jogo que tornou aparecer no 3º gol do Botafogo. O Cuiabano dá a bola no Marlon e o Marlon de primeira. Ele já sabia o que ele ia fazer.
Dá um confere nos melhores momentos. Repara como o Marlon já sabia o que ele ia fazer. A bola, quando vem nele, ele de primeiro encontra o Arthur, que, irmão, merece um capítulo à parte aqui nesse vídeo, tá? O Arthur foi primoroso nesse jogo contra o Estudiantes. Fez gol, e foi um baita de um golaço, deu assistência essa que poderiam ser duas, né? Porque se o Cuiabano aproveita aquele cruzamento do Arthur, pô, meu irmão, que cavadinha aquele cruzamento. O Cuiabano chegou com tudo para cabecear, mas acabou jogando por cima. O Botafogo, conforme eu disse, nesse primeiro tempo, ele dominou, controlou as ações. O jogo era inteiramente nosso. E sair na frente do placar foi muito importante. Porque isso gera tranquilidade para você voltar para o segundo tempo sabendo que você já tem um placar ali que te garante os 3 pontos. Então não tem aquela ansiedade, caraca, precisamos fazer o gol, tá 0-0 ainda. Não teve isso. O Botafogo voltou bem para o segundo tempo. Mas aí foi batendo aquele cansaço, a gente faz o 2-0, né, no primeiro gol com o Juan Cruz, finalização do Arthur e o Juan Cruz na segunda trave aproveitando, chegou muito bem. Eu inclusive falei aqui ontem no pós-jogo, o Juan Cruz, tecnicamente falando, ele pode não ser um primor, mas ele consegue enxergar o que está acontecendo no jogo. Ele tem essa visão do que precisa ser feito, e isso é uma qualidade, uma virtude muito importante, tá? Tem muito jogador por aí que não consegue enxergar o que tem que fazer, como tem que se movimentar. Então a gente tem que dar essa nota 10 aí para a movimentação do Juan nesse gol do Botafogo. Essa é a grande verdade. Já no segundo tempo, o goleirão falha bizonhamente. Aquele escanteio ali foi um gol dado para o Botafogo, mas aí a gente tem que destacar a jogada que dá origem ao escanteio. O Igor Jesus ele sobe cabeceando, a bola bate no jogador do Estudiantes e vai no travessão. Quase foi gol do Botafogo ali. Então, que bom que o goleiro acabou falhando, entregou esse gol pra gente, a gente fez o 2-0. O jogo estava totalmente dominado. O Estudiantes não fazia nada. E aí vem o lance do pênalti. Na minha opinião, não foi absolutamente nada. O Gregory não tá nem olhando a bola. A bola, de fato, bate no braço do Gregory, mas, pô, meu irmão, aí você tem que ter uma análise do que é o lance, né? Mas a arbitragem forçou a mão, deu o pênalti. O John quase pegou. Foi por muito pouco que ele não pegou. E aí o time deu uma desestruturada, o que não pode acontecer. A partida estava tranquila. O Estudiantes, depois de fazer o 2-1, não é que eles tenham começado a amassar o Botafogo. Começou a bater o cansaço na equipe. O Renato Paiva ele só foi substituir aos 30 do segundo tempo, que foi a entrada do Natan no lugar do Juan Cruz. E a equipe claramente já estava mais cansada, porque o ritmo que foi imposto pelo Botafogo durante o confronto foi muito elevado. E a gente começou a ver jogadores desgastados. E os espaços começaram a acontecer. Então o gol, quando sai, a equipe dá uma desconcentrada. E aí o Estudiantes aproveita. O Jair tenta fazer o corte, o Marlon Freitas não chega firme para disputar a bola e o gol sai. A fase de marcação do Marlon a gente sabe que não é um primor, mas esse tipo de lance você tem que chegar com tudo, irmão. Não para fazer o pênalti, claro, porque estava dentro da grande área, mas chegar disputando, chegar atrapalhando. Às vezes é o suficiente para você ganhar ali 2, 3 segundinhos e o gol não vai sair. Mas a gente tomou o 2-2 e olha, eu queria elogiar nesse momento o comportamento da torcida, tá? Claro que o torcedor na arquibancada ficou pé da vida. Você, se estava em casa assistindo ao jogo, também ficou pé da vida. A gente não podia ter tomado o gol do empate. Foi ridículo você ter se desestruturado de tal maneira que permitisse o 2-2. Mas a torcida deu uma aula de como continuar apoiando. A torcida deu uma aula, cara. E isso foi, inclusive, elogiado pelo Renato Paiva na coletiva pós-jogo. E fomos premiados, cara. Fomos premiados. Aquele belíssimo passe do Marlon Freitas, aquele lançamento pro Arthur, que já dominou driblando, bateu, fez um golaço. E olha, é isso que tem que acontecer sempre. Apoiar o time até o final. Vou te apoiar até o final. Se depois do jogo você tiver motivos para criticar, para vaiar, para se manifestar, que assim seja, porque faz parte do futebol. Mas nós demos uma aula de como apoiar em noite de Libertadores. E eu tenho certeza que isso fez uma baita diferença. A recepção do time com o mosaico, que ficou muito maneiro. Eu sei que tem muito torcedor que já tá, pô, o mosaico saturou, que não sei o quê. Mas é a maneira que a torcida do Botafogo se expressa. Nós nos expressamos na arquibancada bem pra caramba. E foi mais uma noite muito legal de Copa Libertadores nesse sentido. O mosaico muito bem preparado, a estética do mosaico, a caveira abrindo o olho ali com aqueles LEDs. Pô, ficou maneiro demais, cara.
Então, quando eu vejo o torcedor do Botafogo, tá saturado, tá... Meu irmão, a nossa torcida ficou muito tempo calada, porque não tinha motivo para celebrar. Agora nós temos. Então, que a torcida celebre, que a torcida receba o time dessa maneira em outras oportunidades também. Não necessariamente com o mosaico sempre. Pode ser de outras formas, conforme já foi feito tantas e tantas vezes. É bom que se diga. Conseguimos o 3-2, fizemos ali a vitória que a gente precisava e agora estamos aí na briga. Estamos mais do que na briga. A Laú sabe que vai vir ao Rio de Janeiro para enfrentar um Botafogo que já está virando essa chave. Eu não digo que ainda virou pelo seguinte detalhe. Precisamos fazer o que a gente faz em casa como visitante. Se a gente vencer o Flamengo no Maracanã, e eu tô confiante, tá? Tô confiante que a gente vai conseguir um bom resultado. A gente vencendo o Flamengo no Maracanã, essa chavinha, ela vira. Sabe por quê? Depois do Flamengo é o Capital. Depois do Capital é a Laú. Imagina que o Botafogo emplaca uma sequência de vitórias nesses jogos todos. Olha como a atmosfera, o ambiente, a confiança, tudo muda. Tudo muda. Eu sei que você pode ainda ter críticas ao Renato Paiva e é normal que as tenha, tá? Super normal. Mas nesse momento é fechar com os caras, meu irmão. A gente tem que fechar com o Botafogo, fechar com o treinador, porque é esse grupo de trabalho que tem que nos levar às vitórias. Então que a gente possa apoiar, que a gente possa estar lá por eles e pelo Botafogo, claro. Porque no fim das contas, irmão, a nossa torcida tá sempre aqui, ó, por essa estrela solitária. Ontem foi assim, tenho certeza que no Maracanã, os 2.000 botafoguenses que lá estarão e eu estarei presente junto, vamos apoiar até o final, vamos buscar juntos esses 3 pontos para poder subir na tabela do Brasileiro, depois a Copa do Brasil, Libertadores e assim a gente vai. Que noite, meus amigos, que noite, que possamos viver momentos assim mais vezes, para poder ter uma semana feliz, dias felizes com aquele sorrisão no rosto que todo botafoguense adora, não é verdade?